Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 11 de março de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Todos nós temos dias difíceis. Todos nós temos que, como diz o ditado, matar um leão por dia. Todos nós temos os nossos gigantes para enfrentar, as tempestades da vida. Isso é fato. Mas, como eu sempre digo, Jesus nunca nos enganou. Inclusive a respeito dessa questão das dificuldades, dos desafios da vida. Jesus já havia nos alertado que a nossa caminhada nessa terra não seria um mar de rosas. Ele falou: no mundo tereis aflições. Só que tem a segunda parte da fala de Jesus, né? Mas tem de bom ânimo, disse ele, porque eu venci o mundo. Ou seja, ao mesmo tempo em que Jesus nos alerta para as aflições, as adversidades do mundo que a vida nos reserva, ele também nos dá uma esperança. Ele diz para nós: ei, vocês vão ter desafios, mas fiquem animados, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Há formas de nós resistirmos, de nós prosseguirmos, apesar dos pesares, apesar dos problemas. E para ilustrar essa verdade, eu uso a vida de José do Egito. José, ele recebeu uma promessa da parte de Deus, que ele seria uma grande autoridade. Só que a partir daquele momento, aos olhos naturais, tudo começou a dar errado na vida de José. Os irmãos de José tentaram matá-lo, não conseguiram, aí venderam ele como escravo para o Egito. No Egito, ele foi preso por um crime que ele não cometeu. Depois ele foi esquecido na prisão por um amigo que ele tinha ajudado, por uma pessoa que ele tinha auxiliado quando ela precisava. Ou seja, José passou por poucas e boas. A pergunta é: o que fez José resistir? O que fez José prosseguir? O que fez José continuar, apesar de todas essas dificuldades? Vamos ler o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão
onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Meu irmão, minha irmã, aqui está um grande segredo, uma grande chave para a nossa vida. Eu quero destacar duas coisas. Eu quero ensinar para você hoje duas coisas. A primeira é o que está escrito aqui nessa passagem. Mas o Senhor estava com José na prisão e o tratou com bondade. Onde Deus está, ali é um lugar onde há paz. Já dizia um teólogo que um castelo, um palácio, uma mansão sem Deus é algo infernal. Uma masmorra com Deus é o paraíso. Então a questão não é o lugar, é se Deus está ou não está. É claro que a circunstância de José era negativa. José estava preso e ainda por um crime que ele não cometeu. Ele foi acusado de ter dado em cima da mulher de Potifar, sendo que foi o contrário. A mulher de Potifar que deu em cima de José. Só que ele resistiu, ele não queria cometer aquele ato de infidelidade. Tanto em relação a ele, quanto em relação a Deus, quanto em relação a Potifar, que era o seu patrão. Só que a mulher de Potifar, ela inventou uma mentira que era José que estava dando em cima dela. E aí Potifar, o marido, se enfureceu e José foi preso. Então é claro que a circunstância de José era negativa. Mas o X da questão aqui é o seguinte: Deus estava com José. E era melhor um lugar onde Deus estava com ele do que se José estivesse num palácio sem Deus presente. Mas aqui, a chave aqui é a seguinte: nós já começamos a entender por que José não jogou tudo para o alto. Porque a gente pode pensar isso, concorda? Ora, como eu disse, aos olhos naturais, a vida de José virou de cabeça para baixo a partir do momento em que ele recebeu a promessa da parte de Deus. José passou por poucas e boas. Talvez outra pessoa no lugar de José já teria jogado tudo para o alto, desistido. Mas por que José não desistiu? Aqui está uma resposta. Deus estava com José. Deus era com José. A presença de Deus renovava o ânimo de José. A presença de Deus impulsionava José. Aí a gente pega isso e liga, por exemplo, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também foi outro que passou por poucas e boas. Ele sofreu naufrágio, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi preso. Tudo isso porque ele era um pregador do evangelho. Por que Paulo continuou prosseguindo, resistindo? Por que Paulo não desistiu de tudo? Porque a Bíblia diz também que Deus estava com Paulo, que Deus era com Paulo. Então, meu irmão e minha irmã, a questão é a seguinte: em outras palavras, se Jesus está no barco, não importa o tamanho da tempestade. Se Deus está conosco, não importa o quão assustador é o gigante que está na nossa frente. Tudo o que nós precisamos é a presença de Deus. E José tinha isso, e por isso ele resistiu. Mas um segundo ponto aqui, que eu te passo neste momento, é o seguinte: José resistiu àquilo tudo que estava acontecendo, a todas aquelas provações, porque José tinha uma promessa de Deus na sua vida. Eu imagino José
no chão da prisão, com 1001 pensamentos na sua mente. Eu imagino José, quando ele pensava em desistir, quando passava na sua cabeça assim algum pensamento negativo, ele logo lembrava: ei, peraí, Deus me prometeu algo, que eu serei uma autoridade. Se Deus prometeu, vai acontecer. Portanto, o fim da minha história não será aqui nessa prisão. Eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Então isso dava esperança para José. Ele sabia que o futuro dele estava reservado, estava guardado por Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, o que eu te aconselho é o seguinte: nos dias difíceis, ore ao Senhor, peça para Ele ser contigo, para Ele renovar as suas forças. Além disso, faça o que a Bíblia orienta. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Lembre das promessas de Deus nas Escrituras. Lembre do que a palavra diz. Isso com certeza vai renovar a sua fé, vai renovar o seu ânimo e te dará forças para resistir mesmo em meio às adversidades da vida. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.